Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer um vídeo para vocês falando sobre 7 regrinhas que você precisa saber para se fotografar. Então se você está iniciando, esse vídeo pode te ajudar bastante. Quando a gente está começando a fotografar, a gente tem a ideia de meter a mão na câmera, olhar para a pessoa e simplesmente apertar o botão e ver no que dá, ver o que sai. Um grande problema que a gente tem na hora de evoluir na nossa fotografia é justamente não saber, né, o que a gente está fazendo e depois de fazer, mesmo fazendo errado, não ter o costume de parar e analisar aquilo que a gente acabou de fotografar. Então um dos grandes problemas da gente não conseguir evoluir é não pegar, na verdade, né, todo aquele trabalho que foi feito, parar e analisar no que foi feito certo e o que foi feito errado. Tá, primeiro pra gente parar e analisar o que foi feito certo e o que foi feito errado, você precisa saber o que é certo e o que é errado. Ou, no mínimo, saber o que você vai avaliar naquela foto que você fez anteriormente, beleza? Então, para isso, eu trouxe aqui nesse vídeo 7 regras básicas que qualquer fotógrafo iniciante precisa saber na hora de fotografar. Ou seja, mesmo que você não as execute de forma correta, você sabe para onde tem que ir, e você vai saber o que avaliar posteriormente, depois que você pegar o trabalho, levar para casa, sentar na frente do computador e analisar, beleza? Então essas 7 regras são as seguintes, vamos lá. Foco, exposição, enquadramento. Posição, enquadramento. Vamos lá. Foco, exposição, enquadramento, composição, área de respiro, expressão facial e expressão corporal. Essas são as regras que você precisa saber para analisar a tua foto, o mínimo, o básico, e ver o que você acertou e o que você errou, para da próxima vez que você for fotografar, você saber o que tem que ser feito, beleza? Então você no mínimo precisa saber essas regras. Eu vou falar uma por uma, vamos lá. Se eu fosse dar uma ordem para essas regras, né, na hora de executar, hoje quando eu vou fotografar, eu tenho uma ordem. Quando eu parei para fazer esse vídeo, eu comecei a pensar em qual seria essa ordem, porque a gente sabe que depois de tanto executar a mesma coisa, você acaba fazendo no automático. E a partir do momento que o teu corpo, a tua mente, entende que aquilo que você faz há tanto tempo vai se repetir, né? Você acaba não mais pensando naquilo, você simplesmente executa. Seja na música, por exemplo, seja sei lá, em qualquer outra coisa que as pessoas têm o costume de fazer com frequência, né? Então a gente tem uma memória psicomotora e também tem uma memória, né, que a nossa mente vai simplesmente gravando. Por exemplo, na fotografia, depois de muito tempo, você simplesmente faz a foto e fala, um pouquinho mais de luz. Você não fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Enfim, então tem certas horas que as coisas vão no automático na nossa cabeça. Então olha só, normalmente quando a gente vai fotografar em algum lugar, a gente olha o ambiente. Eu vou abrir um parêntese para uma coisa que é muito importante. Eu tenho o costume de pegar, a partir do momento que eu vou sair de casa, é como se eu pegasse a minha objetiva que eu mais uso e colocasse ela dentro do meu olho. Por quê? Todas as vezes que eu faço isso e vou para a rua, eu passo a analisar alguns ambientes. Por exemplo, se eu estou sentado numa clínica ou algo do tipo, e tem uma luz na janela entrando, algo do tipo, uma situação que tem uma boa iluminação, que tem uma composição e um enquadramento legal, eu fico pensando na lente que eu utilizo normalmente. Assim, caraca, pô, se eu colocasse 1.4 seria um desfoque brutal, aquele cestinho de lixo, por exemplo, não apareceria, ele não tem uma cor chamativa, ou seja, eu fico pensando naquela objetiva que eu costumo utilizar para ter aquela situação ali, né, que eu poderia fotografar naquele ambiente. Então isso é uma parada bem legal que a gente pode fazer. O enquadramento é a primeira coisa que eu penso, né? Eu olho o ambiente e falo assim, legal, ó, isso aqui é uma cena bacana, isso aqui é uma cena bacana. Depois disso viria, né, a composição, ou seja, dentro dessa cena, como é que eu faço a organização dos elementos? Se você sai para fotografar, olha a cena e tem alguns elementos que você pode mudá-los de lugar, você pode fazer a composição da tua cena. Então você pega aquele quadro que está ali, por exemplo, pega ele e coloca pro lado de lá. Você pega esse copo aqui que tem uma cor vibrante, por exemplo, você coloca lá atrás porque ele vai desfocar. Ou seja, você está planejando, né, a composição da tua cena. Você pega a modelo, coloca um pouco mais para cá. Você está compondo ali, né? Composição. Enquadramento é a cena no geral.
A composição é a disposição dos elementos dentro da cena, beleza? Então, a gente já tem essas duas coisas. Depois disso, viria a exposição da tua fotografia. Ou seja, você vai pensar naquela cena, naquela composição que você fez e vai pensar na exposição. O que eu quero dessa cena? Eu quero ela mais clara? Eu quero ela mais escura? Mais ou menos? Você vai fotometrar a tua cena a fim de conseguir aquela luz que você deseja, beleza? Depois da exposição feita, eu vou me preocupar com a pessoa. Então, depois que o modelo entrar em cena, eu tenho duas preocupações importantíssimas ali, que é a expressão corporal dela e a expressão facial. Ou seja, o que eu quero da pessoa, o que eu quero que ela me passe na fotografia, né, na hora que eu registrar esse momento. Eu quero que seja algo mais delicado, eu quero que seja algo mais ousado, eu quero que seja algo mais imponente. Ou seja, isso tudo você vai pensar na expressão corporal da tua modelo e ela tem que combinar com a expressão facial, beleza? A modelo não pode estar numa pose super sensível e com o rosto assim, né? Com o rosto meio, né, com uma expressão de pânico, de medo. Ou ela não pode estar com uma expressão facial super delicada e com a mão assim, sabe? Fechada. Não vai combinar muito bem. Então você precisa pensar direitinho na expressão corporal e facial da modelo para que tudo fique em harmonia, beleza? Depois de ter feito já todo esse ajuste, né, tanto do ambiente como na modelo, você vai pensar na área de respiro, que seria o quê? A partir do momento que você está fotografando, vou usar aqui a minha case, por exemplo, você pega, monta tudo isso, jogou a câmera no rosto, você vai pensar o seguinte, olha só, o que eu quero dessa cena? O que é mais importante nesse ambiente? O que é mais importante no ambiente? Não, perdão. O que é mais importante na foto? É a modelo? Legal. Então, eu vou evitar, por exemplo, eu evito de fazer, com certeza isso saiu muito no áudio agora, eu vou evitar de fazer com que a modelo fique pequena demais na foto, para que ela continue sendo o centro das atenções na minha fotografia, mas ao mesmo tempo eu vou evitar de fazer com que ela fique grande demais a ponto de tirar tanto a visibilidade do fundo, quanto de tirar também essa sensação de leveza na foto. A partir do momento que você deixa uma área de respiro muito pequena, ou seja, o fim da foto aqui e o fim da foto cortando aqui do lado, a partir do momento que você faz isso, você acaba fazendo com que a modelo fique dentro de uma caixa. É uma sensação de prisão, sabe? Logicamente que isso tem suas variáveis, isso tem suas situações, né? Por exemplo, se você for fotografar daqui, por exemplo, da barriguinha para cima, você pode chamar um pouco mais fechado, por quê? Porque é lógico que você quer dar mais ênfase à expressão facial ou algum elemento que esteja próximo, por exemplo, numa campanha de joias, por exemplo, um colar, um brinco que é pequeno, você quer chamar mais atenção para aquilo. É só um exemplo, sabe? Mas se não for o caso, se for simplesmente um ensaio feminino, procure não deixá-la presa dentro de uma caixa, né? Deixe um pouco mais de espaço de um lado, um pouco mais de espaço do outro, e um pouco mais de espaço em cima. Isso vai fazer com que a pessoa fique, né, mais confortável dentro da foto. Mais uma coisa importante em relação a essa questão da área de respiro. Normalmente, quando a gente vai caminhar na rua, você vê um pouco... A gente tem essa impressão, né, de que você vê um pouco mais de teto do que de chão. Então, se você está na rua, parece que você vê o horizonte assim, um céu gigantesco e o chão bem pertinho do seu pé, um pouco menor. Na fotografia, eu notei que isso faz com que a gente tenha mais conforto na hora de olhar a foto. Se você colocar a modelo com a área de respiro embaixo, ou seja, do pé dela para baixo, menor do que da cabeça para cima. O que eu costumo fazer? Ou eu coloco 2 dedos de foto sobrando em cima e um dedo embaixo, ou eu coloco 3 dedos e 2 dedos embaixo, ou algo do tipo. É sempre mais espaço em cima do que espaço embaixo, beleza? Isso dá a impressão de que a pessoa não está flutuando no meio da foto. Quando a gente divide exatamente certinho, né, a parte de cima com a parte de baixo, a gente tem essa impressão de que a pessoa está flutuando no meio da foto. Então é meio desconfortável ali, né? Então parece que a composição não fica tão agradável, beleza? Então, para finalizar, depois de tudo isso, a gente vai ver o foco da nossa foto. Depois que você apertar o botão capturar a imagem, você vai dar um zoom, né, olhar na tela e falar, não, legal, cara, tá muito no foco, tá bem gravado. Ou não, beleza? Você vai sempre conferir ali se o foco tá bom ou não. Uma coisa importante em relação ao foco é que quando você está fotografando,
Vou dar uma regra básica, por exemplo, uma regra básica. Se você quer o fundo desfocado, aí você costuma colocar lá 1.8, você tá com uma cinquentinha com 1.8, mas você não tem tanta experiência, não tem tanto controle na mão, tá errando muito foco, compense. O que você vai fazer? Você vai fechar um pouquinho a tua abertura, tava em 1.8, coloca em 2.2, 2.8, você fechou mais, a profundidade de campo ela aumentou, a tua chance de acertar o foco ela aumentou, e você só vai precisar compensar isso um pouquinho, ou na velocidade ou no ISO. Tire a foto, dê o zoom, olhe para ver se essa foto está no foco, para que você não fique clicando à toa. Depois que você descarregar o cartão todo, né, clicou, lotou o cartão, mas descarregou em casa e está tudo desfocado, não há mais o que fazer, só fazendo um novo ensaio. Beleza? Então, são regras básicas que eu separei para vocês verem aqui. Eu espero que ajude a vocês, mas eu também quero que vocês tenham consciência de que tudo isso tem margens, né? Tem margens para variações. Tem muito mais coisas envolvidas nessas regrinhas, mas eu acredito que essas 7 regras básicas, para você que está iniciando, vai ser uma boa na hora de você parar, pegar a tua câmera e falar, meu Deus, o que eu faço agora com a modelo na minha frente? O que eu faço agora? Beleza, ó, o mínimo que eu preciso ver: ambiente, enquadramento, a composição, ou seja, os elementos dentro da cena, né? A expressão facial e corporal da modelo, o que eu quero dessa modelo. Beleza, captou a foto, tá no foco, legal. Você vai fazer isso num looping eterno, você vai pensar nisso para sempre. Enquanto você estiver fotografando, você vai fazer isso. E de uma forma muito interessante, quando você menos esperar, você vai estar fazendo isso de forma automática. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha ajudado. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, você deixa aqui o teu curtir e deixa um comentário se te ajudou de alguma forma. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube e não for inscrito no canal, se inscreva, né? Deixa aqui também o teu curtir, deixa o teu comentário e nunca se esqueça de que os vídeos que estão no YouTube nem sempre estão no Instagram e os que estão no Instagram nem sempre estão no YouTube. Então, se você puder seguir os dois, vai ser bacana, beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais.